Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Muitos dos narcisistas, eles vão optar para viver parte da vida deles enfurnado numa igreja. Gente, eu não estou dizendo isso que acontece em todas as igrejas. Também não estou dizendo que todos que vão à igreja são narcisistas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que muitos narcisistas, veja bem, não todos, eles vão escolher para viver parte da vida deles enfurnado numa igreja. Por quê? Além dele ter essa imagem que ele precisa ser visto, né, de qualquer jeito, a qualquer custo, ele precisa que a imagem dele seja notada diferente daquilo que ele é. Então ele não vê outro lugar melhor para estar, para mascarar aquilo que eles são, a não ser a própria igreja. Muitos se escondem nas igrejas, porque para ele, eu vou repetir para você entender, é o melhor lugar, né? Porque na igreja se fala de pessoas convertidas, pessoas desejadas, pessoa humana, pessoa parcial, pessoas amadas, pessoas recuperadas, pessoas do bem, pessoas que resolveram se render a Cristo. Então o lugar fala de uma extrema humildade, aonde aqueles que buscam de verdade, acontece na vida deles uma mudança de vida, porque eles decidiram buscar de verdade se converter. Agora, para o narcisista, é um lugar, digamos assim, apropriado para que ele atue. E ali, quando ele chega nesse ambiente, todos querem o narcisista, porque ele já planejou isso. Todos querem um narcisista. Mas o personagem que ele criou não é para todos quererem ele. É para que ele seja auto-notado, auto-glorificado, auto-observado, auto-citado o nome dele. Você está entendendo? Agora é a imagem dele que está em jogo nesse ambiente. E aí, ele é essa pessoa. Ainda que a vítima dele esteja do lado, morrendo, calada de tanta humilhação dentro de casa. Porque na maioria das vezes, narcisista é narcisista com a mulher que está em casa, mas na igreja ele não é. Lá na igreja, ele é santo, ele é o desejado, sabe? É o que tem um espelho, assim, para poder passar para as pessoas. Ele é muito exemplar. E a vítima ali, a maioria das vezes, morrendo aos poucos, como eu disse, fragilizada. Fragilizada porque esse barulho que está entrando aqui no vídeo é porque eu acho que está limpando o poço. Vocês me perdoem aí, mas é logo do outro lado, mas o barulho chega aqui, tá bom? Então ali eles estão vendendo, veja bem, uma espiritualidade que eles não alcançaram, mas é um lugar apropriado para ele poder vestir personagem. Porque ele não vê a verdade, mas uma hora a verdade sobre ele aparece. Então, é a vítima que mora com esse narcisista, que convive com o narcisista, é que paga o preço por esse falso selfie que ele montou no meio evangélico para ser apresentável, amável, transformado, mudado. Uma pessoa na sociedade do bem, mas quem paga por isso é a vítima. Então, na sociedade, ele representa um papel de uma pessoa que ele nunca foi, mas a vítima está pagando um preço muito alto. Gente, observa que até os líderes podem ser enganados. Olha, a coisa é tão séria que até os líderes podem ser enganados pelo narcisista. Se não ouvir de verdade o que eles estão vendo ali, não analisar, se não prestar atenção numa visão
que transcende a sabedoria humana, se eles não buscarem na palavra de Deus o discernimento, eles podem ser enganados por um narcisista. E a vítima do narcisista, ela não tem nada de bom, ela não é liberta, ela não é do bem, ela não quer familiarizar, ela não quer cantar no coral, ela entregou o microfone, ela entregou o cartão de membro, não, ela mudou para outra igreja, não, ela não é liberta, ela quer tirar ele do altar. Então, a vítima que estava sofrendo todos os tipos de abuso com o narcisista, é ela agora que vai ser vendida, a cabeça dela será vendida nesse ambiente agora. E cada vez essa vítima se torna apagada, sem forças, distante de tudo e de todos, até que essa vítima decida largar tudo mesmo, sabe? Muitas ficam paralisadas ali, decepcionadas, sem força, tá? Para poder agir. Muitas saem, graças a Deus, que muitas saem. Mas algumas ficam paralisadas. Mas a verdadeira realidade que eu quero dizer para vocês é que quando o narcisista ele está vivendo esse momento com a sua vítima, na verdade, ele quer que ela saia da presença, ele quer que ela abandone a palavra, ele quer que ela se afaste de Cristo. Ele quer tirar ela do caminho da luz. Ele não está ali porque ele quer ser melhor do que ela, até porque ele não é. Ele quer afastar a sua fé do Calvário. Ele quer afastar você da pessoa que você é em Deus. É isso que eu quero que você entenda. Entendeu? Então, o narcisista nunca está numa igreja e pela mudança dele. Ele está pelo palco que ele sonha ter ali. Eu quero que você entenda isso. Não é por Jesus, sabe? E ele sempre vai jogar que a vítima não se libertou, ela não deixou Deus trabalhar as trevas nela. E por isso ela está perturbada. Ela está louca, você entendeu? Então, a frieza espiritual, ou seja, vem a frieza espiritual, e vem a morte emocional. A vítima morre emocionalmente, porque ele mata os seus sentimentos, te arranca dali, daquele ambiente onde você tinha alegria de louvar, cantar, participar, fazer parte do grupo das irmãs, ir para a cozinha, progredir, somar, se arrumar, servir a Deus. Ele quer matar os seus bons sentimentos. Pois essa vítima se vê sem apoio, até porque ela se vê num ambiente espiritual onde não deveria acontecer isso, mas quando se trata de narcisista, ele está também nesses ambientes aí. Então, a vítima se vê sem apoio, e por ela se ver sem apoio, ela se afasta de verdade da igreja. Ela se torna afastada e nunca mais volta. Tem muitas que nunca mais voltam, né? Até não saber da verdade do que aconteceu com ela. Então, o narcisista continua lá. Olha o que acontece, o narcisista continua lá. E uma hora, a vítima, ela pode cruzar com esse narcisista em qualquer lugar, que ele ainda tenha coragem de falar para ela. Você saiu da igreja, não precisava você ter saído da igreja, tá tudo bem. Ele vai tratar ela normal, mas ela já saiu, como se nada tivesse acontecido, porque para ela não cabe mais aquela coisa que ela está vivendo ali naquele ambiente. Ela se vê sem resposta e sem apoio, já que ela se passa por uma pessoa que não é liberta, e ele se passa por alguém que está sendo aplaudido. Então, o que acontece? Ela esteve ali naquele ambiente convivendo com o narcisista, no mesmo lugar. Quando não acontece de conviver no mesmo ministério, a vítima tem um chamado, o narcisista tem um chamado, os dois estão no mesmo ministério e ele consegue causar todo esse caos para que essa vítima abandone o chamado dela e desista. Veja bem, eu estou falando de ambiente da igreja, porque dá a entender que foi a vítima que pecou, foi a vítima que errou. Agora é ela que está afastada, é ela que está longe, é ela que está triste, é ela que chora, é ela que reclama, é ela que quer conversar com o pastor. E quanto mais ela quer conversar, menos ela é ouvida. Então agora é ela que é perturbada. Você está entendendo? Mas na verdade é porque ela está saindo para a cura. O narcisista não sai. Ele não sai porque ele fica. E por que ele fica? Porque ele se passa como o perseguido no ambiente espiritual, como se a vítima tivesse endemoniada perseguindo ele.
Gente, isso é horrível. É por isso que ele deixa. Às vezes acontece dele deixar dentro do mesmo ambiente. É nojento o que eu vou falar, mas é verdade. Ele deixa dentro do mesmo ambiente uma vítima poder ficar com outra. O pastor fica cego, não consegue ver, não consegue entender. Então, ele deixa e começa a seguir a vida dele como se nada tivesse acontecendo. Veja como o narcisista age no ambiente espiritual para poder afastar você da presença de Deus, te afastar do altar do Senhor e fazer com que você perca a sua fé, você perca a sua identidade. Por todos ele continua naquele ambiente sendo notado, aplaudido como o santo homem. Um homem diferenciado que passou por muitas lutas, muitas perseguições, mas tinha uma pessoa complexada na vida dele que queria roubar ele do altar. Isso acontece, é muito triste porque na maioria das vezes quem sai é as vítimas, não é o narcisista. Muito triste que eu estou falando para vocês. Então não perca tempo, sabe, com aquilo que você vê ali, porque ali não tem verdade. Eles não andam na verdade, eles não vivem a verdade. Ainda traz muitas pessoas para a vida de mentira que eles levam, sabe? Perca o que você tiver que perder, mas não perca a presença de Deus na sua vida, sabe? Ore ao Senhor, volte a orar ao Senhor como você orava antes, volte a cantar como você cantava antes, volte a sorrir como você sorria antes, volte a somar no reino de Deus como você somava, e cada vez que você somava você era próspera. Comece a olhar para você com saudade daquilo que você era na presença de Deus. E lá na casa de Deus tem lugar para você. Ninguém ocupou o seu lugar. E o narcisista quer fazer você esquecer disso, que você era honrada, que você era filha, que você é separada, escolhida e que você estava ali sim para somar no reino de Deus. Ele quer fazer a vítima esquecer disso. Mas o seu lugar permanece lá. Volta depressa, volta para você. Pega a sua identidade de volta, mesmo que não seja no mesmo ambiente, na mesma igreja, com o mesmo ministério, com o mesmo pastor, mas busque a presença de Deus, porque Jesus espera por você. E Ele quer renovar suas forças. Ele quer tirar a sua dor. Ele quer arrancar a sua vergonha. E eu quero que você entenda que a sua dor e a sua vergonha nunca foi maior do que a sua promessa. Nunca foi maior do que aquele que te prometeu. Então vai para cima do adversário, sabe? Ele é adversário da sua alma. Eu quero que você entenda isso aqui. Ele é adversário da sua alma. E receba a vida no nome de Jesus, mas você precisa lutar contra isso que roubou você do lugar de honra, que roubou você do altar, que roubou você de exercer o seu ministério. Ele é invejoso, narcisista é invejoso. E isso vem mesmo de tempos, vem de anos. Não é porque estava com você. Não. Ele tinha que empurrar você para que ele reinasse, brilhasse no teu lugar. Ele tira a pessoa e assenta no lugar dela. E por ninguém ele é percebido que ele é um narcisista. Então tira e corta todo acesso do narcisista na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque veja bem, o invejoso, ele quer se apresentar no teu lugar, a qualquer custo, né? Nós estamos falando aqui de ambiente celestial, de ambiente espiritual. Mas ele não aguenta passar por coisas que você passou. Sabe? Que é a famosa rasteira. Ele dá a famosa rasteira nas pessoas. Mas se for ele que levar uma, ele não aguenta. Ele não está preparado para fracasso. Ele não está preparado para tristeza. Ele não está preparado para dor. Ele não aguenta viver confronto. Tanto que ele troca de vítima para ele não encarar um problema porque ele é covarde. Então não ceda às pressões de um narcisista. Não ceda a pessoas falsas. Não ceda a pessoas invejosas. Não ceda a pessoas que te afastam da presença de Deus. Mantenha a sua verdade, a sua lucidez. Porque você vai entender que tudo que você viveu com o narcisista não passou de um momento onde você foi enganada. Você doou o seu melhor. Você até quis que desse certo. Mas ele vai para a vida da vítima já dando errado. Porque ele já chega com mentira. Amor não aprisiona ninguém. Se fosse amor, não aprisionava você. Porque o amor deixa livre.
Então observe que o narcisista quer ver você cedendo para ele em tudo, a todo tempo, aonde sempre vai se passar por complicada a vítima e não ele. Na mente dele, a vítima precisa ser aquela que sempre vai falar assim, desde a hora que os olhos dela acordam e até a hora que ela dorme. Ela não tem que ter tempo para ela não tem que fazer nada para ela. Ela não tem que, a vida dela não tem que andar, tem que estar parada, voltando para aquilo que ele está fingindo que está vivendo, até porque ele não vive. Ele quer que a vítima tenha ele como prioridade dela, como a única opção da vida dela pro resto da vida. E isso é uma mentira. Porque narcisista só sabe sobreviver se te enfraquecer diante da vida. Se ele não te enfraquecer, ele não tem vítima. Ele gosta de ver as pessoas desistindo delas mesmas. É por isso que ele enfraquece as pessoas, principalmente no reino espiritual. E as vítimas se sentem enfraquecidas por quê? Por causa das decepções causadas por eles. A pessoa não está preparada para viver decepções. Até porque a pessoa entrou com a verdade. E a mentira veio na contramão dela. E isso soa, né? Isso soa como sei lá, como um martelo forte, martelando na mente da vítima. Você fez o seu melhor, por que veio o pior? Mas Deus quis que você aprendesse com isso. Que você tivesse esse testemunho para contar, exatamente como eu estou falando com você agora. Deus quis que você vivesse isso. Sabe, você sabe o que é viver. E narcisista passa uma vida inteira tentando sobreviver e para isso ele precisa de vítima. Não importa qual seja o lugar. Sabe? Porque enquanto ele não consegue manter as vítimas ali no lugar da dor, dor é essa que ele sabe que é ele que causa. Ele só sabe fazer isso. Ele não sossega. Ele causa dor. Depois ele trabalha para manter a pessoa morrendo nessa dor. Então você acha que narcisista muda? Narcisista não muda nunca. Até quando chora. O choro também é falciano. Claro. Ele esconde de você aquilo que ele carrega. Só que Deus mostra para você o que tem ali dentro. E a vítima começa a pensar que coitado, ele está assim porque ele está sendo atacado. Ele não está sendo atacado. Ele faz as pessoas sentirem tudo, absolutamente tudo, que está com ele, tudo que é dele, tudo que pertence a ele, tudo que ele deu legalidade para poder entrar na vida dele. Ele deu legalidade para entrar na vida dele, por isso entrou. O narcisista cada vez que ele tem a oportunidade de estar perto de você, ele vai querer te humilhar para te ferir e buscar ver a sua dor novamente. Tipo, deu certo te humilhando? Vou humilhar de novo. Deu certo te pisando? Vou pisar de novo. Deu certo te jogando para baixo? Vou passar por cima outra vez. Para ele não importa quem seja a pessoa. Ele precisa invalidar essa pessoa da vida real dela. Mas entenda uma coisa, que narcisista é falso. E vive num personagem falso. Narcisista, rejeita o mesmo padrão que ele joga para todas as vítimas, ele mesmo rejeita nele. Porque ele sabe que isso é destrutivo. Mas ele tem alegria em ver a dor nas pessoas. As pessoas distraídas, ele manipula mais facilmente. Mas uma pessoa acordada dá trabalho para o narcisista. Dá muito trabalho para o narcisista. Porque você acordada, você não é uma presa fácil. Agora você já sabe como ler as maldades, atrás do sorriso, atrás do olhar, atrás do falso brilho, dessa alma vazia que ele carrega, mas ele quer transparecer essa alma, como se essa alma estivesse carregando alguma coisa. E não tem nada ali a não ser sombra. Nada. Então tira a sua atenção dele. Olha e veja que o lixo que ele tenta jogar nas pessoas é exatamente o lixo que ele carrega. É o lixo que ele mesmo vive nele.
qualquer pessoa que estiver na frente do narcisista, ele vai empurrar exatamente aquilo que ele rejeita nele, tá bom? Vigia nos lugares espirituais, vigia na igreja, vigia com as pessoas, mas busque ao Senhor. Não culpe o ministério, não culpe ninguém, que muita gente está distraída na casa de Deus, não busca discernimento e acha que tudo que está ali é para ser abraçado, não é para ser corrigido. Não. É para abraçar sim, é para amar sim, mas é para ser corrigido. É para lidar com a verdade. E o povo precisa buscar discernimento para poder levar a cura para quem precisa de cura e não passar a mão na cabeça de pessoas que escolheram ser doentes, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.